Olá pessoal, sou o professor Juliano Prim, professor da disciplina de Comunicação Visual para a Web. Nós estamos nesse momento na aula 4, onde o material didático de vocês, o livro, ele mostra o seguinte título para a aula: Fireworks. Quais são os objetivos dessa aula? Familiarizar-se com a ferramenta, manipular documentos nativos da ferramenta, exportar arquivos de imagens e utilizar as ferramentas padrão. Então, o primeiro passo, antes de nós começarmos a utilização da ferramenta do Fireworks, vocês vão estar perguntando para os monitores de vocês como está instalando o software, onde que vocês vão buscar esse software para estar instalando, vocês vão estar instalando a versão Trial, para que a gente possa então estar testando a ferramenta e vocês poderem estar desenvolvendo diversos tipos de arquivos no Fireworks, ok? Então sempre perguntem para o monitor de vocês vai estar capacitado a estar respondendo aonde vocês vão estar encontrando esse arquivo para instalação e também a forma de instalação para quem tiver dúvida. Para quem tiver dúvida também com relação à instalação, pode estar entrando no próprio Web Ensino, perguntando para o professor da disciplina através do Tira Dúvida, ok? Como também no próprio chat da disciplina, certo? Então qual é o conteúdo que a gente vai estar vendo? Página 47 do material didático. Conhecendo o software, criando e exportando documentos e ferramentas de criação e edição. Todas essas ferramentas que nós utilizaremos aqui na aula 4, depois a gente vai para um estudo de caso na aula 5. Vamos fazer uma solução real na aula 5. Primeiro item, então, página 48. O que é o Fireworks? O Fireworks ele é um programa desenvolvido com o objetivo de criação e desenvolvimento de logotipos, de identidades visuais para páginas de internet, para a criação de interfaces de fácil compreensão, de domínio de cores, da possibilidade de você estar invertendo cores, de você estar utilizando logotipos criados por ele mesmo, pelo próprio Fireworks, onde esses logotipos você pode estar exportando ele em tipos de arquivos e extensões diferentes. Então o objetivo é que você tenha condições nesse software de criar interfaces e layouts para a web de bom entendimento e de fácil compreensão para o usuário e também que tenha então um perfil bastante amigável. Aí na própria página 48 ele diz assim, o Fireworks é totalmente compatível com imagens vetoriais e bitmap. Então a gente viu sobre imagens vetoriais e bitmap em aulas anteriores, certo? Vocês já sabem a diferença entre imagens vetoriais e bitmap. Então o objetivo do Fireworks é justamente estar criando e desenvolvendo arquivos vetoriais, com linhas matematicamente calculadas, com círculos, e que essas linhas, círculos, esses objetos criados, eles possam então estar sendo transformados em arquivos web, arquivos HTML ou mesmo arquivos JPEG, GIF, ou seja, através desses arquivos vetoriais eles podem estar sendo transformados ou exportados para arquivos do tipo bitmap. O que mais? O que ele diz assim? Ou seja, é possível criar e manipular imagens em ambos os formatos. É o que eu acabei de explicar para vocês. No mesmo ambiente. Possibilitando inclusive exportar facilmente as imagens para páginas em HTML, assim como códigos JavaScript para os elementos rollover. Ou seja, o JavaScript, você pode então estar utilizando arquivos do Fireworks também, para que a gente possa então estar exportando através do Fireworks para esse tipo de código também. No material didático de vocês vão ver que a gente utilizou a versão do 8.0 em inglês
do Fireworks. E aqui na aula a gente vai estar trabalhando com a versão MX em português. Então vai facilitar até mais o entendimento de vocês aqui quando a gente estiver entrando então no software. Primeiro item, os conhecimentos básicos. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente trabalha no Fireworks é estar visualizando a questão de construção de documentos. Então eu vou abrir o Fireworks, eu vou deixar a tela inicial aberta. Vocês podem notar aqui que ele tem aqui em cima a barra de menus. Estou passando ali com o mouse por cima da barra de menus. Nós temos ao lado esquerdo uma barra de ferramentas que compõe todos esses itens da ferramenta. Temos um item de camadas, de propriedades, que a gente vai estar vendo posteriormente. Mas o objetivo inicial agora é irmos em Arquivo, Novo. Então aqui dentro de Arquivo Novo, nós temos ali largura, altura e resolução. Resolução é um item bastante interessante, por quê? Porque ele diz assim, 72 pixels ou pontos, por polegada. Então o que é um pixel? Pixels são os pontos quadradinhos que existem na tela. Uma imagem bitmap, por exemplo, é dividida com vários pixels. E quanto mais pixel você tiver, quanto mais resolução, maior vai ser a tua qualidade também desse arquivo. E também maior vai ser o tamanho do arquivo, certo? Então, conforme o nosso material didático, nós temos aqui, width e height. Daí nós temos, ative a opção white para selecionar a cor branca do fundo da imagem. Então vamos ver aqui a mesma tela. Veja só. Width, height e resolution. 800 por 600 e aqui a cor de fundo branca. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. O width é a largura, o height é a altura. Então vamos digitar ali 800. A altura colocaremos 600. Vamos ver a resolução. Temos uma resolução de 72 e o branco da cor da tela. E vamos dar um OK. Pronto. Eu vou clicar aqui para a gente poder maximizar. Pronto, agora a gente tem aqui na tela a forma original, branca, que nós escolhemos. Vejam aqui embaixo que nós temos uma visualização de página de 800 por 600. Tá? 800 por 600, é só vocês darem um clique ali, ele vai estar aparecendo também a própria resolução. Tá? Vou repetir aqui, é só vocês clicarem no 800 por 600, ele vai estar mostrando largura, altura e a resolução. É interessante também que a gente viu em aulas anteriores que como o navegador, o browser, seja ele o Firefox ou o Internet Explorer, ele tem a barra de menus de navegação e a própria barra de tarefas do Windows. Então normalmente a gente coloca um pouco menor esse tamanho, em vez de 800 por 600, pode-se diminuir um pouco mais o tamanho pelo fato dos navegadores terem as barras de navegação, certo? Então a gente pode estar fazendo isso em arquivos futuros. Temos aqui também o zoom, a porcentagem de zoom, é só clicarmos em cima e escolhermos porcentagem de zoom, vou deixar aqui com 50%. Tá? Existem teclas de atalho que a gente pode utilizar, que é deixarmos a tecla Ctrl mais, se pressionarmos uma vez a tecla Ctrl mais, ele vai aumentando, foi para 66%. Se eu pressionar de novo Ctrl mais, ele foi para 100%. Se eu pressionar Ctrl menos, no caso aqui duas vezes, ele volta daí para 50% como estava inicialmente. Então é uma forma de poder estar utilizando o zoom, certo? Ctrl mais e Ctrl menos. Muito bem, vamos continuar então baseado no nosso material didático. Agora a gente vai um pouquinho para a teoria, que diz assim, caixa de ferramentas.
O que vem a ser a caixa de ferramentas então? Diz assim, ó, exibida no lado esquerdo da figura, contém diversas ferramentas de desenho, algumas das quais estão contidas em grupos de ferramentas. Aí diz assim, ó, para exibir um grupo de ferramentas, pressione e segure ou qualquer ferramenta ali, né, com o triângulo no canto inferior direito. O que quer dizer isso aqui? Percebam que quando a gente colocou essa tela branca, as ferramentas elas se ativaram. E se eu quiser, por exemplo, ir numa ferramenta onde tenha uma seta na parte inferior direita, é só eu deixar pressionado o clique do mouse. Aí ele vai mostrar as demais ferramentas existentes abaixo daquela seta. Vejam aqui que na ferramenta de seleção, no caso o laço e o polígono, nós temos duas. Tá? E assim as demais. Ó. Temos aqui a ferramenta de seleção, deixa clicado, ó, temos duas formas de seleção. Tá? A moldura, que é a caixa de seleção, e a oval. E assim sucessivamente para as demais ferramentas. Então sempre que a gente quiser uma ferramenta que possua dentro, né, dessa seta para baixo, a gente deixa clicado e ele vai mostrar as demais ferramentas. Ok? Como padrão ele deixa selecionado a primeira. Vamos continuar. Layers. Layers em inglês significa camadas. Diz assim, ó, o painel Layer, localizado no lado direito da figura, armazena todas as camadas que existem em um documento do próprio Fireworks. Dessa forma, os elementos gráficos podem ser agrupados ou sobrepostos individualmente conforme o desejado. Então, o que ele quer dizer com isso? A gente vai estar estudando posteriormente a questão das camadas, certo? Então, quando a gente faz uma camada, é como se a gente tivesse vários quadros um em cima do outro. E esses quadros eles podem ter diversos objetos. E essas camadas elas podem ser agrupadas. Então a gente pode ter o fundo da tela, daí sobre o fundo a gente pode ter um objeto, sobre esse objeto a gente pode ter outro objeto e dividindo ele em diversas camadas. A gente vai estar estudando a questão camadas posteriormente. Outro item interessante é a questão de propriedades, as properties. Ele diz assim, ó, o painel properties ou propriedades, também chamado de inspetor de propriedades, é utilizado toda vez que é preciso configurar as propriedades de um objeto selecionado, assim como as propriedades globais do documento. Então o que vem a ser isso aqui? Ó? Quando a gente faz um objeto, vejam, eu vou estar desenvolvendo com vocês um aqui. Eu vou deixar pressionado na ferramenta retângulo, o mouse, e vou pegar a ferramenta retângulo arredondado, a segunda. Agora eu vou desenvolver aqui, ó, eu vou clicar, vou arrastar e eu vou soltar. Pronto, soltei ela aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou estar aumentando um pouquinho com o zoom. Então tem várias formas de utilizar o zoom. Ctrl+, como eu expliquei para vocês, ou também se eu clicar aqui embaixo na ferramenta do zoom, eu posso estar fazendo uma moldura sobre esse desenho. Então verifiquem ali, ó. Certo? Aí o que acontece? Eu vou estar clicando aqui em cima na ferramenta ponteiro. Vou dar um clique ali na ferramenta ponteiro. Notem que o objeto ele está selecionado. Tá aqui, ó, ele está selecionado. Essas propriedades são exatamente desse objeto. Então por isso que a gente consegue mudar diversas opções relacionadas a esse objeto. Por exemplo, eu quero clicar aqui, ó, nesse lápis e eu quero alterar para azul a cor da borda. Então vejam que eu já alterei para azul. Se eu quiser alterar o tamanho da borda de 1, eu quero alterar para 3. Então eu digito 3 e dou um Enter. Vejam que automaticamente
eu estou alterando as propriedades desse objeto. E todo objeto criado, quando ele é clicado em cima, ele tem propriedades diferentes um do outro. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, um outro objeto, eu vou pegar o retângulo. E eu vou estar fazendo o retângulo aqui fora, aqui embaixo. Pronto, ele tem aqui as opções. Aí eu vou estar deixando ele clicado, ou seja, eu vou clicar aqui em cima no ponteiro, cliquei nele, ele está selecionado, e agora eu vou mudar as opções dele. Vejam, vou colocar para vermelho. Então, dependendo de onde eu estou com o objeto selecionado, eu vou estar mudando as opções aqui embaixo em propriedades, certo? Eu vou deixar clicado nesse último, vou clicar aqui, por exemplo, numa cor de fundo, e vou estar escolhendo a cor de fundo aqui, certo? Então, só relembrando que todo objeto, quando ele for clicado nessa opção ponteiro, ele vai ficar selecionado ao clicar em cima do objeto. E aí nós temos as propriedades para alterar conforme a seleção do objeto. Vou clicar aqui de novo numa cor, vou pegar aqui o laranja, e agora eu vou pegar um tipo de preenchimento. Nós temos o sólido, que é o padrão, e vou pegar um outro chamado radial, por exemplo. Olha só. E ele alterou já conforme a cor padrão que estava aqui. Ele misturou com o azul. Tá? Como eu posso estar clicando aqui no baldezinho de tinta e posso estar pegando outras pré-definições. Pastel, prata, preto e branco, verde esmeralda e assim por diante. Eu vou pegar esse aqui, ó, azul, vermelho e amarelo. Olha aí. Certo? E aí a gente finaliza então a questão de propriedades. Vamos continuar agora então no material didático. Aqui está mostrando a área de trabalho do Fireworks, que eu já mostrei para vocês. E agora ele diz assim, ó, navegando entre documentos. Se nós notarmos aqui nesse momento, nós temos um documento, né, que é o documento original, que a gente está chamando aqui. A gente não tem esse arquivo salvo, então eu vou estar salvando ele. Eu vou, por exemplo, aqui em arquivo, vou salvar. Eu vou colocar numa pasta meus documentos. Eu vou chamar ali essa pasta de EAD, ensino à distância. Vou dar 2 cliques dentro dessa pasta e vou salvar esse arquivo. Olha só a extensão desse arquivo, PNG. Lembram que nós falamos isso em aulas anteriores? Nós falamos sobre os diversos tipos de arquivo. Então o PNG, ele é uma espécie de GIF e JPEG, né? Ele tem propriedades do GIF e propriedades do JPEG. Então, vamos salvar ele como aula 1. Ou melhor, aula 4, né? Que é essa aula. E vamos deixar salvo. Bom, continuando aqui então, quando a gente salva, vocês podem notar aqui que a gente já tem, ó, aula 4.png. Continuando aqui no material, ele diz assim, ó, o Fireworks permite trabalhar com diversos documentos ao mesmo tempo. Olha só, estejam maximizados ou minimizados dentro da área de trabalho. Para gerenciá-los, o Fireworks agrupa todos em uma estrutura de abas. Essa estrutura que a gente pode estar vendo aqui, ó. Para navegar entre os documentos, basta selecionar uma aba respectiva para ativar a visualização. Então aqui tem um modelo, né, na página 50, um modelo dessas abas. E aí ele coloca o original, a visualização, certo? Sempre ele vai estar ligado então ao arquivo propriamente dito. Por que para nós ele não aparece? Porque eu não tenho um outro arquivo por enquanto. Eu vou colocar um arquivo novo. Então eu vou chamar aqui o arquivo novo e eu vou colocar 800 por 600. Vou deixar aqui branco, exatamente como está. Ok.
Tá? Ok aqui. Isso. Puxar aqui. Percebam aqui, pessoal, que nós temos o item janela e dentro de janela nós temos aula 4.png e o sem título, que é o último. Então nós iremos utilizar através do item janela. Tá? Através de janela, nós vamos em janela e daí nós podemos mudar de um estilo para o outro. Tá, ok? Muito bem. Agora no item 3 ele diz assim, ó, um assistente de exportação de arquivo. Ele diz assim, ó, File Export Wizard. E agora ele fala a respeito dos formatos, que são figuras para web, que tem o JPG e o GIF. Então ambos têm finalidades específicas. Lembram que ele está diretamente ligado com a qualidade da imagem e com a resolução da imagem. Então nós temos que tomar bastante cuidado nesse sentido, tanto com relação à resolução e com relação à qualidade da imagem. Então vamos fazer o seguinte, nós estávamos trabalhando no arquivo, vamos lá, janela, vamos pegar aqui a aula 4.png. Eu vou clicar em cima desse quadro menor e vou pressionar o delete. Cliquei nele, deletei. Aí eu vou clicar em cima desse quadro onde a gente está trabalhando e eu vou modificar algumas opções dele, tipo, esse fundo, eu vou colocar um fundo sólido. Eu vou deixar aquele laranjado conforme anteriormente. E aí eu vou colocar um texto, ou seja, eu vou clicar em cima da ferramenta texto, vou clicar em cima do quadro e vou digitar aqui, ó, curso de PRI, Programação para a Internet, Sociesc. Curso de PRI, Programação para a Internet. Aí eu vou clicar aqui na ferramenta ponteiro e automaticamente apareceu as propriedades dele, que é a fonte. Eu posso estar mudando de fonte, posso estar escolhendo um outro tipo de fonte. Ó, deixa eu pegar uma outra aqui. Vocês podem estar escolhendo outra fonte para vocês. Eu vou deixar Arial Black. Vou colocar mais aqui para cima. E eu vou aumentar um pouquinho o tamanho. Vejam que ele está com o tamanho 12. Então eu vou clicar aqui e vou colocar um tamanho 20. 20 acho que ficou muito grande. Vou diminuir um pouquinho. 18. Pronto. Aí eu vou clicar, eu vou arrumar ali, curso de PRI Sociesc, certo? Agora eu vou selecionar ele. Selecionei o objeto e eu vou em arquivo e eu vou em visualizar exportação. Lá no visualizar exportação, eu tenho uma aba chamada opções. E eu posso estar escolhendo o tipo de arquivo a ser exportado. Se ele vai ser um GIF animado, um JPEG. Então eu tenho várias formas de poder exportar ele. TIFF, BMP,
PNG. Vamos verificar aqui no nosso material didático a forma com que ele está exportando. Ele está exportando com JPG com a qualidade de 100%. Então a gente vai fazer isso. Vamos colocar aqui JPEG ou JPG. Com o padrão ele tem uma qualidade de 80. Nós vamos aumentar ali para 100, ou seja, o máximo aqui, né? 100. Suavização, sem suavização. Então a gente vai deixar exatamente dessa forma que está. E progressiva ou não. É interessante deixar o progressivo clicado, por quê? Porque aí ele vai abrindo na web, esse objeto ele vai abrindo, essa imagem vai abrindo na web, conforme a progressão, ou seja, ele vai progredindo a abertura do arquivo conforme esse arquivo vai aberto, né? Conforme esse arquivo vai sendo aberto, então ele progressivamente ele vai mostrando ao usuário final. Se vocês verificarem aqui na página 51, ele diz assim, ó, dica importante, sempre ativar a opção Progressive Browser Display, que é o Progressive que eu mostrei para vocês agorinha. Ele faz com que a imagem seja carregada dinamicamente pelo browser, ou seja, pelo navegador. Do contrário, o navegador só irá exibir a imagem quando estiver totalmente carregada. Então, nesse caso aqui, ele já mostra para o usuário a imagem abrindo aos poucos. Muito bem. Um pouquinho mais abaixo aqui ele está falando sobre o formato GIF, que a gente vai estar fazendo posteriormente. E no nosso caso aqui a gente vai clicar no exportar. Para onde que a gente vai exportar? Vamos exportar para a mesma pasta de anteriormente. Meus documentos, EAD. Vamos chamar ele ali de PRI. PRI. Vejam que quando a gente exporta, no nosso caso aqui, a gente poderia até colocar como camadas, outros formatos aqui. Mas a gente vai deixar somente imagens. Somente imagens. E aí clica em salvar. Pronto. O arquivo está exportado. Vejam que quando a gente abrir os meus documentos, nós temos aqui a pasta EAD. Nós vamos encontrar a figura JPEG aqui. Eu vou deixar ele exibindo em detalhes para a gente poder ver o tamanho desse arquivo. Veja, 26 KB. Por quê? Notem que essa aqui, ele é vetorial, feito por linhas matematicamente calculadas. Quando eles foram exportados para JPEG, notem que esse arquivo ele ficou muito grande, porque o JPEG normalmente ele é utilizado para imagens escaneadas ou para fotografias, certo? Então, se a gente colocar ele no formato GIF, ele vai ter um formato mais adaptado para a web, porque ele vai ficar com o tamanho do arquivo bem menor, certo? Vamos fazer então a questão da exportação agora em GIF. Então, arquivo, visualizar exportação, vamos deixar aqui GIF, somente GIF. Aí, nós temos a possibilidade de estar utilizando quantidade de cores. Como padrão ele vem com 128. Nós podemos notar um item interessante nesse nosso desenho aqui, nesse nosso objeto, que nós temos o azul, o laranja e o preto. Então nós temos 3 cores. Se nós deixarmos aqui com 4 cores,
somente com 4 cores, e nós exportarmos esse arquivo, vamos ver o tamanho que ele vai ficar. Ó. Exportar. Vamos deixar como pri.gif. Salvamos. Vamos verificar aqui. Vejam, nós temos o mesmo arquivo, só que ele foi de 26 para 3 KB. Vamos ver a qualidade deles então. Vamos clicar com o botão direito aqui, ó, e vamos em abrir com, vamos visualizar aqui. Pode ser no próprio Internet Explorer. Vamos visualizar o arquivo. Olha só, tá aqui ele. Ó. Esse é o JPEG. Agora vamos abrir o mesmo GIF. Notem que nós temos a mesma qualidade, só que com 3 KB somente de tamanho. Que é o que eu estava explicando para vocês nas aulas anteriores, que nós trabalhamos ali com o GIF e o JPEG. O GIF ele tem mais uma característica interessante, que é essa aqui, ó, arquivo, visualizar exportação, e nós podemos visualizar aqui o seguinte, ó, o item chamado transparência, ó, sem transparência ou algum tipo de transparência. Vejam só, se nós clicarmos aqui no conta-gotas, eu posso estar clicando em um dos itens, por exemplo, o fundo. Eu posso estar clicando no laranja e ele vai fazer com que essa mesma imagem ela seja exportada, só que sem uma das cores. Ela tem o efeito transparente, que nas aulas anteriores eu expliquei para vocês. Já o formato JPEG não tem isso. E o formato PNG, ele possui os dois. Possui as características do JPEG, ou seja, possuindo uma quantidade de cores muito grande, e também essa função transparente. Então eu vou exportar e vou salvar. Deixa eu colocar um outro nome do arquivo aqui. Por exemplo, PRI, daí eu vou colocar entre parênteses transparente. PRI transparente. E agora eu vou salvar. Pronto, vamos visualizar aqui. Ele ficou com 3 KB também, pelo fato das cores. E vamos abrir ele com Internet Explorer. Olha só. Ele assumiu a própria cor de fundo da página, que é o próprio branco. Vamos continuar. Aqui ele está explicando exatamente o que eu mostrei para vocês. A questão de nós utilizarmos a transparência. Nós podemos utilizar a transparência tanto para o fundo quanto para o texto, né? Se nós formos utilizarmos para o texto, é só nós selecionarmos o objeto, vamos em arquivo, visualizar exportação. Nesse caso aqui a gente vai deixar ele de uma forma original com que ele tinha. Eu vou deixar clicado aqui, ó, nesse botão. Ele estava com a transparência anterior. Eu vou deixar clicado aqui, ó, para que ele volte ao normal. E aí, com o conta-gotas selecionado, eu vou clicar em cima da letra, ou seja, curso de PRI Sociesc. E aí eu vou exportar. Vou salvar em cima da anterior. Não tem problema. E aqui eu vou exibir então a imagem. Vejam só. Abrir com Internet Explorer. Notem que agora o curso de PRI Sociesc ficou com a cor do fundo, que é o branco da própria página. No item 3.1, na página 53, fala a respeito da ampliação.
que é o zoom, que eu já expliquei para vocês, que vocês podem tanto clicar na ampliação, como também vocês podem utilizar outras duas formas, que é o Ctrl mais e o Ctrl menos, como também utilizar a ferramenta do zoom e deixar clicado com o mouse e fazer uma moldura em volta do objeto. Se você fazer essa moldura, você clica, solta, ele vai ampliar também. Se você for ver, lá embaixo na caixa de ferramentas, nós temos a ferramenta mão. A ferramenta mão, ela possibilita você alterar o posicionamento da visualização. Ok? Nós temos uma barra de ação principal do Fireworks, onde vocês podem estar abrindo através das ferramentas, como ele coloca aqui, ó, menus Windows, Toolbars, Main. Tá? O nosso é um pouquinho diferente, porque é em português. Então nós vamos ali em Janela, Barra de Ferramentas, e aí nós temos aqui Principal. Aí ele vai estar mostrando para vocês a mesma barra, só que agora em português. Janela, Barra de Ferramentas e Principal. Vamos dar continuidade então no nosso material didático. Lá na página 54, vocês vão verificar outros itens ali, ó, que é exportar para outros aplicativos. Então ele diz assim, ó: é possível exportar para HTML assim como Flash. Então nós vamos fazer um exemplo aqui, né, de como exportar para HTML, por exemplo. Então a gente vai fazer assim, ó, esse mesmo curso de PRI, a gente vai diminuir um pouco o zoom, então Ctrl menos, até ele ficar com 50%, vamos escolher aqui, 50%. Vamos pegar aqui a ferramenta ponteiro aqui. Muito bem, e aí nós vamos fazer o seguinte, aqui nós temos a propriedade da tela, nós vamos dar um clique em cima da tela, tela branca. Vamos modificar aqui a cor da tela, por exemplo, vamos colocar essa tela aqui com amarelo clarinho. Vamos clicar em cima desse objeto. Vamos selecionarmos ele todo. E aí depois que a gente selecionou ele todo, vamos em modificar, agrupar. Percebam que aqui tem um Ctrl G. Então a gente pode estar agrupando ele através do Ctrl G também. Então Ctrl G. Agrupamos, agora ele é um objeto único, que eu vou estar colocando aqui em cima da página. Curso de PRI, Sociesc. Agora eu vou estar criando um outro texto, ferramenta texto. E aí eu vou clicar aqui no meio da página e vamos digitar ali cronograma. Cronograma de provas. Cronograma de provas. Clica no ponteiro, depois que você terminou de digitar. Vamos colocar agora uma fonte. Podemos colocar uma fonte com serifas, que é aquelas que possuem as arestas, né, como a gente conversou. Vamos pegar o Times New Roman, como a gente viu em aulas anteriores. Vamos aumentar o tamanho dela.
Cronograma de provas. Podemos colocar também uma cor. Pode ser um azul. Nós temos aqui negrito, itálico e sublinhado. Então vamos deixar aqui sublinhado. Muito bem. Agora vamos supor que eu queira deixar isso aqui como fundo e eu queira exportar isso aqui como HTML, por exemplo. Então eu vou aqui em Arquivo, Exportar. Eu fui direto em Exportar, então eu vou clicar aqui, ó. Percebam que quando a gente vai direto no Exportar, ele não vai estar liberando somente o HTML. Ele tem o HTML e imagens. Então também com as imagens. Então HTML e imagens. Exportar arquivo HTML. Aí ele está perguntando o seguinte, ó. Colocar imagens na subpasta. Ou seja, fazer uma imagem, fazer uma subpasta para que as imagens possam ser colocadas nela. Não, a gente não vai colocar. A gente vai deixar direto nessa mesma pasta aqui. Então vamos pedir para ele salvar. Agora vamos só colocar um arquivo chamado, vamos deixar esse arquivo chamado como aula 4. Vou deixar tudo junto assim. Aula 4. E salvar. Percebam que quando a gente vem aqui na pasta do EAD, nós temos aqui o aula4.htm. Ele é um arquivo muito pequeno, por mais que ele tenha a imagem que nós temos ela como PNG, que são os diversos objetos encontrados, ela fechou com 1 KB. E agora a gente vai visualizar esse arquivo então. Botão direito, abrir com Internet Explorer. Vocês vão perceber que o Internet Explorer ele vai estar sendo ativado através do aula4.html, ou HTM nesse caso. E vocês vão ver que o 800 por 600 ele ficou um pouco grande pelo fato da barra de navegação do próprio navegador e da barra de tarefa do Windows. Então, se nós diminuíssemos um pouco a altura e a própria largura, nós poderíamos enquadrar esse fundo todo como a nossa página de fundo. Lembrem que a gente pode ter outras camadas além dessa. Nós fizemos somente a página de fundo. Vamos continuar então no material didático. Na página 54, nós temos a possibilidade de estar utilizando a caixa de ferramenta nas suas diversas opções. Para a gente poder estar utilizando ela com as ferramentas de seleção e ferramentas de utilização da caneta, nós iremos fazer o seguinte: nós iremos importar uma imagem. Então aqui no Fireworks, nós iremos fazer o seguinte, ó, arquivo e importar, ou Ctrl R. Também a gente pode estar utilizando o botão de importação. Vamos clicar aqui então em uma imagem JPEG que eu coloquei dentro da pasta EAD. Essa imagem aqui JPEG vocês podem encontrar dentro da biblioteca dessa disciplina, da disciplina de comunicação visual para web. Então, no Web Ensino vocês vão encontrar essa imagem. É só vocês baixarem para a pasta do computador de vocês e daí importar ela. Vamos dar um abrir. Se nós clicarmos diretamente na tela, nós vamos ter um problema aqui, que essa imagem pode ser maior do que o quadro. Então nós iremos selecionar o tamanho que ela deveria ficar aqui.
Pronto, selecionamos o tamanho, soltamos e aquela imagem então, ela passou então para o Fireworks. Após importarmos a imagem, eu vou puxar um pouquinho a barra de ferramenta para cima para que a gente possa utilizar então o zoom. Vou dar um zoom aqui na imagem. Vou dar um zoom aqui em especial na cabeça desse boneco. Aí eu coloco de novo a ferramenta no seu local. Qual é o objetivo nosso agora? O objetivo nosso é selecionarmos o cabelo, né? O cabelo, e depois de selecionarmos o cabelo, nós colorirmos ele. Aí faremos o seguinte, vamos aumentar um pouquinho mais o zoom, pode ser com o Ctrl+, aumentamos o zoom. Se nós quisermos, podemos pegar novamente a ferramenta zoom e aumentarmos mais um pouco, utilizando a moldura. Muito bem. E aí agora nós podemos utilizar uma das ferramentas para que a gente possa então estar primeiro vetorizando esse bitmap. Vejam que ela é uma imagem importada, ela é um JPEG onde a gente vai estar vetorizando com linhas para que a gente possa aumentar a qualidade então e reconstruir esse objeto. A gente vai construir somente o cabelo para não fazer ele como um todo. Vocês, como tarefa, como exercício depois, vocês podem estar fazendo todo o objeto vetorizado. Então nós escolheremos a ferramenta da caneta. Ferramenta caneta. Vamos pegar aqui uma cor. Vamos deixar como padrão aqui, a gente pode pegar o verde. A gente vai começar nesse ponto, vamos clicar. Vamos clicando até o ponto final. Percebam que à medida que a gente vai clicando e não arrastando, a gente vai seguindo o cabelo. É somente um clique. Clica, puxa, solta. Clica, puxa e solta. Lembrando novamente, eu não estou arrastando o mouse, eu somente estou clicando. Por todo o cabelo. Então eu estou fazendo um processo aqui que chama-se vetorização. Lembram a imagem vetorial e raster? Ou seja, ela é uma imagem raster, ela é um bitmap. Ela é um JPG que foi importado, porém ela está sendo vetorizada através de linhas matematicamente calculadas, né? Dessa forma eu vou poder estar tanto importando esse arquivo para colocar ele na web com melhor qualidade, como também fazendo com que esse arquivo possa ser impresso em uma gráfica ou mesmo através de uma impressora de alta qualidade. Estou quase chegando ao final dele. O objetivo é nós alcançarmos uma ponta a outra. Para que no final todo esse arquivo esteja vetorizado. Nós vamos separar etapas por etapas. Primeiro o cabelo. Aí vocês podem estar depois desenvolvendo o restante. Vejam que no final eu vou dar um clique, somente um clique, e todo o cabelo ele foi pintado. Ele foi pintado através
do baldezinho de tinta que estava configurado para o azul, mas eu posso estar mudando posteriormente, eu posso estar colocando uma outra cor sem problema nenhum, certo? Agora eu vou utilizar o Ctrl- para diminuir um pouquinho o zoom. Percebam que o cabelo já está vetorizado e assim sucessivamente as demais partes, para que depois a gente possa agrupar e a gente possa exportar, sendo GIF ou não. Normalmente, quando é feito dessa forma, é exportado em GIF. Nós vimos na aula anterior, na aula 3, a possibilidade de exportarmos arquivos do tipo GIF, arquivos vetoriais, para arquivo GIF, e aí eles têm uma qualidade e uma resolução muito boa. Tá ok? Caso nós quiséssemos exportar, né, nós poderíamos então, nós estamos com ele selecionado, podemos até mudar a cor, por exemplo. Vamos mudar a cor aqui. Aí nós vamos no item Arquivo, Visualizar exportação. Vejam que nesse caso aqui ele está exportando todo o arquivo. Todo o arquivo está sendo exportado. Tá? A partir do momento que eu deixo ele selecionado, certo? E vou lá em Arquivo, Exportar, aí somente Exportar, eu posso estar exportando, por exemplo, para HTML, como a gente fez anteriormente. É somente exportar. Mas nesse caso, nós temos aqui somente o cabelo, aonde está selecionado nesse momento. Então nós temos o seguinte, nós podemos clicar com o botão direito e nós podemos converter em um símbolo. Da mesma forma que o Flash trabalha, nós podemos fazer com que ele seja um símbolo gráfico, uma animação ou mesmo um botão. Quando eu cheguei nesse item aqui, botão, por quê? Porque a gente pode desenvolver uma página web e a gente pode desenvolver diversos símbolos e colocar eles posteriormente como botões, para que toda vez que o usuário passe por cima desse botão e clique, ele vá para um endereço desejado pelo usuário, seja uma página ou seja também um arquivo de um documento. Então a gente pode transformar em um botão posteriormente, certo? Nós temos a possibilidade de irmos também em editar e nós podemos copiar, somente copiar, como também a gente pode duplicar ou mesmo clonar. Vamos somente copiar esse objeto. Copiar. Se nós temos um arquivo novo, podemos deixar ele branco, deixar 800 por 600 e darmos um OK. A gente pode vir nesse novo arquivo, editar, colar. Vejam que a gente está então com o arquivo aqui. A gente pode estar montando esse objeto como um todo, certo? E posteriormente esse objeto aqui, ele pode ser exportado. Vamos em Arquivo, Visualizar exportação. Está aqui. E a gente pode exportar, nesse caso aqui, por exemplo, com um GIF de 4 cores, ou mesmo de 2 cores, e ele vai ficar bem pequeno. É claro que depois, posteriormente, com mais cores, a gente pode aumentar aqui a quantidade de cores. Mas normalmente, como ele é um arquivo vetorial, um arquivo PNG, ele vai ter a possibilidade de ser um GIF posteriormente para que ele abra na web.
Muito bem, vamos continuar. Nós temos aqui a barra de ferramentas como um todo, certo? Então, um outro fato importante aqui no Fireworks é a ferramenta de seleção. Então eu vou fechar esse arquivo agora aqui, vou fechar esse arquivo, não vou salvar, para deixar ele no arquivo anterior, onde nós estávamos. Eu vou dar um Ctrl- para diminuir o arquivo, diminuir a visualização do arquivo. E aí vamos supor que nós quiséssemos trabalhar com a ferramenta de seleção, ferramenta de moldura. Então veja, aqui nós temos uma imagem, certo? E ela pode ser selecionada também. Então vamos estar dando um zoom na imagem, Ctrl+, para nós pegarmos um ponto da imagem. E aí utilizarmos uma dessas ferramentas de seleção, seja a caixa de seleção ou a moldura oval. Vamos pegar, por exemplo, a moldura oval. A partir do momento que pegamos ela, a gente pode estar selecionando aqui um pedaço da imagem. Ó. Eu posso clicar, deixar o mouse clicado, arrastar e soltar. Percebam que agora a gente selecionou a imagem. Se eu deixar o Ctrl pressionado nessa seleção e puxar para o lado, vejam que eu vou estar fazendo o quê? Recortando, porque ele fica num formato de uma tesoura. Vamos ver de novo? Olha só, Ctrl, ele fica uma tesoura. Aí eu clico e puxo. Como é que eu consegui voltar? Se a gente dá um Ctrl Z, de zebra, Ctrl Z, ele volta na posição como ele estava. E quando eu pressiono, ao invés do Ctrl, pressiono Shift, e eu clico e solto, ele faz uma nova seleção. Olha só, ele aumenta a seleção. Então, vou repetir, Shift, ó, ele faz um mais ali, ó. Então ele aumenta a seleção. Quanto mais eu vou deixando o Shift pressionado e vou aumentando a seleção, maior eu vou estar selecionando esse objeto. Olha só. E se eu deixo o Alt pressionado, aí ele vai virar um menos. Eu vou estar tirando a seleção. Por exemplo, aqui eu vou deixar o menos pressionado e vou tirar essa parte aqui que eu selecionei. Essa parte de fora aqui também, ó. Alt. Ó, eu vou tirar a seleção daqui, ó. E depois que eu selecionei, eu posso estar fazendo o seguinte: editar. Eu posso estar recortando, eu posso estar copiando. Vamos copiar. Eu vou copiar, vou jogar num novo arquivo, vou deixar aqui 800 por 600, como a gente está fazendo o padrão. Ok. E aqui eu vou dar um Ctrl V, ou editar colar. Vejam só, eu trouxe, agora eu não fiz um vetor dela, como anteriormente foi feito. Agora eu copiei através das duas ferramentas de seleção, no caso nosso aqui foi o oval, e eu trouxe um pedaço daquela imagem para cá. Então foi um processo diferente do anterior. Ok? Vamos fechar essa imagem, não vou salvar. Vamos fechar esse arquivo. Se eu quiser tirar toda a seleção, é só deixar o Alt pressionado e dar um clique fora daquela seleção. Automaticamente ele vai tirar toda a seleção ali. Ctrl menos para voltar ao normal, 50%.
selecionando e cortando objetos, é o que eu acabei de mostrar para vocês. A gente pode estar utilizando também a ferramenta caneta, e daí posteriormente a gente pode estar cortando o objeto através da ferramenta de cortar. Vamos fazer um teste então. Vou pegar, por exemplo, a caneta e a gente vai desenhar aqui. Vamos dar um Ctrl+ para aumentar o zoom. E a gente pode desenhar aqui alguns pontos. Vamos pegar, por exemplo, aqui o azul. O azul, e aí vamos fazer alguns pontos na tela. Fizemos uma seta. A partir desse momento, quando eu tenho a seta, eu tenho a ferramenta ponteiro e tenho a ferramenta selecionar secundário. Se eu clicar no selecionar secundário, vejam que eu posso clicar e alterar as posições. Ela era uma seta que estava meio torta, mas agora eu vou poder endireitá-la, né, a partir dessa ferramenta. Então, ela é bastante interessante a utilização dela. Olha aí. E aí embaixo dela nós temos a ferramenta cortar e a ferramenta área de exportação. Vamos pegar a ferramenta cortar, que é a primeira. Se nós quisermos selecionar um pedaço dela, por exemplo, a gente quer pegar somente o lado dela, né? Somente esse lado dela, ou melhor, a gente quer pegar somente essa área aqui, ó, somente essa área de cima. Se a gente deixar essa moldura aqui selecionada e nós dermos 2 cliques em um dos quadros, percebam que ele vai fazer o corte, né? Ele fez o corte e trouxe somente a imagem exportada. Deixa eu dar um Ctrl Z novamente. Vou estar repetindo aqui, ó. A gente vai clicar no cortar. Nós escolhemos a área que nós queremos cortar. E aí nós damos 2 cliques em qualquer um desses pontos, para que a gente possa cortar. Somente 2 cliques e ele vai cortar. Outro item interessante é ferramenta área de exportação. Nós queremos, vamos supor, exportar toda essa área aqui. Toda essa área aqui a gente foi para exportar. Agora, arquivo, exportar. Podemos exportar, por exemplo, como um arquivo HTML, como a gente já fez anteriormente. E a gente pode também, vamos voltar aqui na área de exportação e darmos 2 cliques, como a gente fez. Olha só, eu vou mostrar novamente. Eu vou clicar na área de exportação, ferramenta área de exportação, vou delimitar a área e eu vou dar 2 cliques em qualquer um desses quadros, qualquer um desses pontos em volta. Como eu também posso ir em arquivo, visualizar exportação. É a mesma coisa. Tá? No nosso caso aqui, a gente vai fazer somente com a área de exportação. Então a gente vai selecionar e dar 2 cliques. Podemos deixar como GIF.
E aí a gente pode exportar. Vou deixar somente imagens. Ele vai ficar como aula 4.gif. Eu vou deixar um outro nome aqui. Eu vou deixar o nome seta.gif e salvar. Vamos abrir a pasta, meus documentos, EAD. Aí nós temos aqui o seta.gif. Vamos visualizar como é que ela ficou. Abrir com Internet Explorer. Tá aí a seta exportada. Ela ficou com um arquivo de 1 KB, bem pequeno. Como a gente também poderia estar fazendo isso no cabelo, né? No cabelo anteriormente. Eu vou clicar em cima da seta, vou deletar ela, vou selecionar toda ela e vou deletar. Como a gente também poderia estar trazendo esse cabelo, poderíamos estar selecionando a área de exportação e também dando 2 cliques e exportando ele. Ok? Então a gente está transformando um objeto vetorial, uma imagem vetorial, para uma imagem raster com mapa de bits, seja JPEG, seja GIF ou o próprio PNG. Selecionando pixels, eu mostrei para vocês a ferramenta de seleção, seja oval ou não. Tem a ferramenta laço, que vocês podem estar utilizando também para seleção, e a ferramenta borracha. Então vamos estar utilizando as duas ali. Vamos pegar primeiro aqui a ferramenta laço, né, que vocês podem estar clicando e arrastando com o mouse. Vocês podem perceber que eu estou deixando clicado e eu vou soltar em um determinado momento. A partir do momento que eu solto, ele vai criar uma estrutura de seleção, e aí o mesmo Ctrl, Shift e Alt que eu ensinei anteriormente funcionam para esse modo de seleção também. Da mesma forma, se vocês pegarem o laço polígono, só que o laço polígono ele é mais utilizado quando eu clico em vários pontos e uma hora eu vou lá e clico no ponto final. E a borracha, ela é utilizada para estar apagando uma determinada seleção. Veja só, eu vou estar selecionando, como o fundo da tela a gente determinou que ele vai ser um amarelo, ele está apagando e deixando o fundo da tela. Vejam só, se eu quisesse apagar, eu vou aumentar um pouquinho a forma dela aqui, ó, o tamanho. De 13 eu vou aumentar para 37. Então eu vou estar apagando essa área que eu selecionei, ó. Ficou com o fundo da tela. Se nós clicarmos na ferramenta moldura, vamos clicar fora aqui, ó, percebam que está exatamente com o fundo da tela, que é o amarelo. Tá? E se a gente dá um Ctrl C, aí volta, desculpa, Ctrl C não, Ctrl Z de zebra, né? Para ele voltar. Ou também a gente pode estar utilizando aqui o desfazer aqui em cima. Vamos continuar. Conforme mostrado anteriormente, as ferramentas de seleção na página 57, onde temos a figura do pato, que pode ser usado tanto para a ferramenta de seleção retangular, quanto pelo laço, quanto também pela ferramenta borracha, que eu mostrei anteriormente para vocês. A edição de objetos vetoriais e texto, ou seja, vocês podem estar utilizando as ferramentas de linha, a caneta, ferramenta retângulo ou mesmo a ferramenta texto. Todas essas ferramentas vocês podem estar utilizando
para editar de forma vetorial as imagens bitmap, as imagens do tipo raster, ou mesmo para criar os objetos. Nós temos aqui um exemplo de algumas ferramentas utilizadas. Vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Podemos estar utilizando o zoom, Ctrl mais. Vamos pegar um lado aqui da imagem para a gente poder estar utilizando. Nós temos aqui a linha. Nós podemos clicar, arrastar e soltar. Lembrando que ela sempre vai ter aqui uma cor de padrão. Vamos colocar aqui um vermelho. Vai estar assimilando aquele vermelho. A gente pode estar escolhendo ela e pressionar a tecla Shift. Quando a gente pressiona o Shift, ela vai fazer uma linha reta com as mesmas configurações da anterior. A gente pode estar aumentando o tamanho de borda dela de 1 para 4, por exemplo, através das propriedades. Nós temos uma outra ferramenta chamada forma livre. A forma livre, ela pode ser através da linha clicada e pode ser alterada. Olha só, voltando, vou dar um Ctrl Z. Nós temos uma linha com 2 pontos, inicial e final. Quando a gente utiliza a forma livre, a gente pode clicar em qualquer um dos pontos para estar alterando a forma desse objeto. Isso é muito bom para que a gente possa estar fazendo objetos onde tenham muitas curvas. Vejam que isso serve para os demais também. Deixa eu clicar em cima desse objeto aqui. Agora ele está selecionado e agora eu clico em cima da forma livre. Olha só. Então primeiro clica no objeto e depois de clicado você pode então estar utilizando a forma livre. Ok? Vamos continuar. Quando a gente escolhe uma linha, a gente pode estar desenhando ela aqui com o Shift. Nós podemos também mudar o tipo de formato dessa linha. Existem várias formas. Vamos escolher aqui pastel, por exemplo. Então existem várias formas de borda dessa linha. Vamos pegar um outro aleatório, confete. Ó. Vamos pegar aleatório de novo, pontos. Vamos pegar o básico, uma linha suave. Então existem várias formas de podermos estar trabalhando com a linha, várias categorias de traço. Continuando, nós temos várias fontes para os textos, qual eu já mostrei para vocês anteriormente. E agora a gente vai entrar no item 5. No item 5 vamos trabalhar no seguinte título: preparar documento para HTML, slicing. Slicing vem de fatiar, né, ou fatiando. Vamos ao Fireworks e vamos fazer um arquivo novo. Então vamos fechar esse arquivo, não precisamos salvar as alterações. Vamos começar um arquivo totalmente novo, então arquivo novo.
Vamos deixar 740, ou melhor, 770 por 440. Deixar um pouquinho menor que 800 por 600. Aí vamos colocar o seguinte, ó. Vamos colocar alguns quadros para que a gente possa transformar ele em um HTML. Então o primeiro quadro a gente vai fazer em cima. Vamos pegar a ferramenta aqui do retângulo e vamos fazer a partir da área superior até essa área aqui, ó. Clica, puxa e solta. Vamos deixar ali com uma cor azul escura. Vamos deixar uma área reservada para os menus. Então nós vamos fazer mais um aqui. Muito bem. E agora a gente vai clicar então na ferramenta ponteiro, vamos clicar em cima da tela branca, e nós vamos modificar o fundo. Vamos colocar o fundo um azul um pouquinho mais claro. Pronto, então nós temos o fundo e temos dois retângulos. Nesse retângulo superior colocaremos um título. Então nós faremos o seguinte, ó. Clicaremos no texto e colocaremos página inicial. Página inicial. Depois de digitado, clica na ferramenta ponteiro. A página inicial vai ficar selecionada. Mudaremos a cor para branca. Podemos aumentar um pouco o tamanho do texto também. E colocaremos aqui na parte superior esquerda. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma cópia desse quadro superior. Então clicaremos em cima do quadro, que é esse retângulo, onde eu estou clicando com o mouse, e faremos o seguinte: editar. Aí ele tem um item chamado duplicar, que é o Ctrl Alt D. Então clica e iremos duplicar. Aí ele vai fazer mais uma cópia dele, aonde nós colocaremos um pouquinho mais abaixo e estaremos, através dessa ferramenta selecionar secundário, vamos diminuir o tamanho dessa ferramenta. Desse objeto, desculpa. Vamos diminuir um pouco ele para a gente poder estar utilizando aqui no nosso site. Vou deixar um formato um pouquinho mais bem elaborado. Sempre clicando na ponta. Procure deixar esse quadro sempre reto. Aqui na ponta a gente vai fazer um efeito para ele ficar com um pouquinho de caída.
Muito bem. Agora iremos fazer o seguinte. Vamos copiar o página inicial. Também vamos em editar. E vamos duplicar. Ctrl Alt D. Vamos duplicar. Ao invés de página inicial, nesse segundo item aqui, deem 2 cliques e alterem o texto para conteúdo principal. Deixa clicado na ferramenta ponteiro. Diminui um pouquinho o tamanho do texto para que ele possa caber. E agora colocaremos alguns links aqui. Então vamos supor que nós iremos colocar 4 links. 4 links aqui. Então vamos copiar 4 vezes a página inicial. Vamos copiar uma vez, depois a gente replica o tamanho necessário para ele. Tá? Então vamos fazer o seguinte, deixa clicado ali em página inicial. Vamos fazer assim, editar, duplicar. Vamos diminuir o tamanho consideravelmente. Podemos tirar também o sublinhado. Vamos dar 2 cliques e deixar somente assim, ó. Link 1. E aí vocês vão duplicando. Através do editar, Ctrl Alt D, ou através das teclas, Ctrl Alt D. Vamos duplicando e colocando um ao lado do outro. Vamos deixar uma distância um pouco maior. Ctrl Alt D, vamos deixar uma distância maior. E aí a gente fecha essa etapa. Ou seja, é como se nós desenvolvêssemos uma página inicial da mesma forma que eu ensinei para vocês nas aulas 1 e 2, quando a gente desenvolve um wireframe. A gente pode estar desenvolvendo através do próprio Fireworks, só que agora a gente vai jogar ele para o HTML. Vamos utilizar então as fatias para estar exportando partes do nosso site. Vamos supor que nós pegamos a parte superior com os links, dividimos aqui em uma fatia e pegamos também o restante e dividimos em mais uma fatia e o outro restante em outra fatia. A partir desse momento a gente vai em arquivo, exportar, vamos deixar um título chamado principal e vamos exportar as fatias. Aí nós temos a forma aqui, apenas fatias selecionadas ou incluir tudo. Vamos clicar em apenas fatias selecionadas. Vejam, nós temos selecionadas uma fatia aqui. Então se nós deixarmos apenas fatias selecionadas, ele vai exportar somente a fatia que nós
escolhemos. Então vamos deixar um padrão assim, ó. Vamos tirar esse apenas fatias selecionadas e vamos exportar dessa forma como está aqui. Salvar. Vamos na nossa pasta e vamos abrir o principal.htm. Abrir com Internet Explorer. Notem que ele já ficou um pouquinho menor pelo fato de nós termos deixado 770 por 440. E ele exportou em HTML. Então essa é uma das facilidades e é um item muito importante que o Fireworks tem, que é exportar arquivos também para formatos HTML. Você pode ter páginas com grande quantidade de cores, grande quantidade de tabelas e divisões, e elas podem ser exportadas em formato HTML, podendo ter uma qualidade muito grande com relação às demais páginas. Voltando no material didático, aqui mostra um fatiamento sendo feito também, exportando. O item 5.1 mostra como colocar borda, cores nas bordas e cores de fundo. A gente já fez isso. As propriedades, como utilizar a ferramenta de propriedades, a qual eu já mostrei para vocês também. E a gente vai entrar no item agora chamado item 5.3, chamado alinhando objetos. Alinhando objetos a gente pode trabalhar da seguinte forma. Vamos pegar um arquivo novo. Vamos deixar 800 por 600. Se nós pegarmos um retângulo, desenvolvermos um retângulo aqui no meio da tela, e nós colocarmos um outro retângulo, deixa eu estar colocando uma outra cor para ele aqui, um azul, e uma borda verde, pronto. Aí eu vou colocar um outro retângulo dentro dele, vou colocar aqui assim, ó. Só que agora eu vou mudar de cor, ele vai ser vermelho. Se eu selecionar os dois retângulos com a ferramenta ponteiro, eu vou fazer uma moldura em volta dos dois. Se eu quiser colocar esse retângulo vermelho exatamente no centro, eu estou com os dois selecionados. Então eu vou aqui em cima em modificar, alinhar, e aí eu vou em centralizado vertical. Então primeiro ele centralizou verticalmente. Agora eu vou em modificar, alinhar, centralizado horizontal. E aí ele ficou exatamente no meio do quadro. Então através dessa ferramenta modificar, alinhar, eu tenho a possibilidade de estar alinhando objetos à esquerda, à direita, na parte superior, na parte inferior. Ok? Então é uma ferramenta bastante interessante para manipular posicionamento dos objetos. Temos o girar, inverter e transformar objetos. Então nós temos uma opção chamada Modify ou modificar e transformar, né? 180 graus, 90 graus. A gente pode estar utilizando ela também nos mesmos quadros que nós temos aqui. Eu vou pegar o quadro maior, que é o quadro de fora, e eu vou em modificar, aí vamos em transformar. Vejam só, eu posso estar girando ele a 180 graus. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou modificar a forma dele. Deixa eu clicar exatamente aqui na ponta. Ó, modifiquei a forma dele. Vou dar um estado de que ele está como se fosse um espelho.
E aí eu vou em modificar, transformar e vou girar para 180 graus, por exemplo. Ele vai estar sendo virado então a 180 graus. Ctrl Z, modificar, transformar, 90 graus, sentido horário, sentido anti-horário. Alterou 90 graus sentido horário. Ctrl Z para ele voltar ao normal. Então essa é uma ferramenta interessante para mudar posicionamento de objeto com relação aos graus. Nós temos um outro item interessante para se trabalhar, que é um flip vertical, que pode ser utilizado também em objetos. Então nós temos aqui objeto selecionado, modificar, dentro do próprio transformar, nós podemos estar utilizando um exemplo, inclinar. O inclinar, se você clicar em uma dos cantos, você pode estar alterando manualmente esse posicionamento. Olha só. Vou fazer novamente. Modificar, transformar e inclinar. Eu posso tanto inclinar para baixo, para cima, tá aí, como eu também posso girar ele. Nesse mesmo item 5.5, redimensionar área de desenho, dimensão e cor de fundo, nós podemos no Fireworks fazer o seguinte. Temos a imagem, nós podemos em modificar tela, aí nós podemos aparar a tela. Ou seja, ele vai estar ajustando a imagem conforme o tamanho da tela. Certo? Podemos estar verificando esse item também. No próximo, a gente vai descer um pouquinho, depois de verificar propriedades e cores que a gente viu. No item 5.6 é o item a respeito de camadas, utilizando camadas. A gente vai descer um pouquinho, a gente vai visualizar o seguinte: a gente pode ter um arquivo com diversas camadas. Por que o uso delas? Porque a gente pode estar separando diversos objetos, cada qual na sua característica. Então vamos abrir um arquivo novo. Vamos também deixar 800 por 600. Nós temos aqui o fundo branco, aonde a gente pode estar chamando isso ali de fundo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Nós podemos colocar aqui uma outra cor para esse fundo. Então vamos em modificar, tela. Dentro de tela nós temos ali cor da tela. Vamos colocar, por exemplo, ali personalizar. Vamos colocar um azul claro. Ok. Então essa camada a gente vai fazer o seguinte: vamos dar 2 cliques aqui em camada 1 e vamos chamar ali de fundo, somente fundo, e dar um Enter. Então nós temos a camada fundo. Agora nós iremos fazer uma camada chamada de menu, a camada do menu. Então nós iremos clicar aqui nesse botão de uma nova camada. E essa camada então ela está sobre a camada de fundo. Então nós vamos deixar ela selecionada. Percebam que o lápis está aqui, significa que ela está sendo ativada, ela está sendo utilizada. Nós iremos colocar aqui então
um menu. Então, através de um quadro, podemos inclusive estar pintando ele para diferenciar ali a cor. Ok. Então esse aqui a gente vai chamar essa camada, a camada de menu. Vamos dar 2 cliques e vai ser a camada de menu. Notem que eu tenho camadas diferentes. Se eu clicar em fundo, notem que eu não consigo estar trabalhando com as características do menu, a não ser que eu clique em cima do menu. Quando eu clico em cima do fundo, automaticamente eu vou estar trabalhando com essa camada, com as propriedades dessa camada. No caso aqui nós temos a tela. Quando eu clico no menu, vejam que o item do menu fica selecionado. No caso aqui, esse retângulo. Vamos fazer uma nova camada chamada conteúdo principal e secundário. Então, vamos chamá-la de conteúdo. Então vamos clicar aqui, uma nova camada, vamos dar 2 cliques nela e chamar de conteúdos. Vamos deixar sem acento mesmo, conteúdos. Vamos evitar colocar acento ali. Então vamos desenvolver aqui um retângulo. Nós vamos colocar aqui até um pouco mais do meio. E mais um ao seu lado. Percebam que esses 2 itens vão fazer parte da camada de conteúdo. O que nós iremos fazer agora? Iremos clicar nesse primeiro retângulo. Nós temos aqui 2 retângulos. Vamos deixar clicado então nesse primeiro. Ele selecionou o conteúdo maior ali, que é o retângulo. Vamos deixar o Shift pressionado e vamos clicar no segundo. Percebam que mesmo a gente clicando nos 2 com o Shift pressionado, eles selecionaram aqui também, na camada chamada conteúdos. Agora vamos em modificar, agrupar. Percebam que nós agrupamos 2 conteúdos em um só e também a camada ela ficou automaticamente também agrupada. Se nós mudarmos a cor desse menu, colocarmos aqui por exemplo um vermelho, percebam que a camada menu ela está abaixo da camada de conteúdos. Então se eu puxar o menu para baixo, olha só, dá o entendimento de que essa camada está abaixo. Então por isso é legal nós trabalharmos com camadas, porque nós trabalhamos com o fundo, que está abaixo de todas elas, temos a camada conteúdos e a camada de menu. Notem que se eu colocar a camada menu sobre a camada conteúdos, eu vou puxar e vou soltar, inverteu o processo aqui, ó. Menu foi para frente. Se eu colocar menu sobre conteúdo, volta o processo normal. Então por isso é interessante nós trabalharmos com camadas, porque nós trabalhamos com objetos separadamente. Um outro item para nós chegarmos aos processos finais dessa aula é trabalharmos com máscara. Então nós faremos o seguinte. Vamos aqui para o mesmo conteúdo, né? Camada chamada conteúdos. E vamos digitar, vamos fazer aqui uma nova camada chamada máscara. Então vamos fazer assim, vamos fazer uma nova camada. Vamos chamar essa camada de máscara, vamos dar 2 cliques, chamar ela de máscara. E nessa camada nós iremos colocar um retângulo
Vamos pintar ele aqui de uma cor diferente dos demais. Um laranja. Vamos dar um zoom. Ctrl mais. Vamos pegar um texto. Vamos digitar, por exemplo, ali, futebol. Futebol. Vamos deixar clicado aqui no ponteiro, como você já sabe. Vou estar escolhendo uma cor, uma fonte um pouquinho mais forte. No caso aqui, Arial Black. Aumentando um pouco ela também. E vejam no material o seguinte, ó. Máscara é um recurso versátil para criar efeitos utilizando mais de 2 objetos. Então, mais de 2 objetos ali. Com esse recurso é possível mesclar 2 imagens e manter algumas propriedades entre elas. Para aplicar esse efeito, selecione um grupo de objetos, em seguida selecione Modify Mask. Modificar máscara e agrupando as máscaras. Então eu vou deixar selecionado o texto, vou deixar selecionado o fundo laranja com o Shift pressionado e eu vou em modificar, mascarar e agrupar como máscara. Notem que ele se agrupou conforme o fundo, conforme o fundo de tela. Ele foi agrupado conforme o fundo, porque nós fizemos o seguinte, ó, nós tínhamos uma cor, vamos voltar aqui, ó, Ctrl Z. Nós tínhamos um texto em branco, tínhamos um fundo que era objeto laranja e a máscara passou a ter a cor desse objeto, ou seja, laranja. Tá? Então, modificar, mascarar e agrupar como máscara. Ele obteve a cor do próprio objeto. Então essa é uma forma de poder estar agrupando vários itens quando se trabalha com máscara. Eu poderia ter mais de 2. Eu tinha 2 objetos somente, só um texto e um retângulo. Poderia ter mais, sem problema nenhum. Nós podemos trabalhar também com alguns objetos vetoriais e também com a forma deles. Vamos abrir aqui um arquivo novo. Vou deixar branco. Por exemplo, podemos pegar aqui o retângulo. Eu vou definir a cor branca. Eu vou deixar a borda preta. Vou aumentar um pouco, para que a gente possa visualizar um pouquinho melhor. Notem, eu vou estar colocando mais um retângulo ao lado. Eu tenho 2 retângulos ao mesmo tempo. Se eu selecionar os 2, eu posso fazer o seguinte, modificar. Eu vou encontrar aqui embaixo um item chamado combinar traçados, e um deles é a união. Ou seja, eu vou estar agrupando os 2, eu vou estar unindo eles. Não só agrupando os objetos um em cima do outro, como o Ctrl G ele faz, mas agora unindo os traçados. Ok? Modificar, combinar traçados, interseção. Interseção é exatamente no que eles se intersecionam-se, ou seja, no que eles estão interrelacionados. Vamos dar um Ctrl Z para analisar. Olha só, é exatamente esse pequeno quadro aqui, ó, que eles estão
fazendo essa interseção. Então é exatamente isso que vai estar aparecendo. Modificar, combinar traçados, perfurar, ou seja, o segundo vai perfurar o primeiro naquela área que ele estava fazendo interseção, Ctrl Z, e o último, modificar, combinar traçados, cortar. Então um vai estar cortando exatamente o que o outro ficou relacionado a ele também. Então ele cortou um pedaço ali. Então essa é uma forma também de poder estar manipulando objetos. Veja que se eu clicar no segundo e em modificar, combinar traçados e cortar, ele não vai deixar, pelo fato que ele diz assim, ó, união, interseção e corte necessitam de 2 ou mais traçados, ou seja, eu preciso ter os 2 selecionados para daí então fazer o corte. Tá aí, ok? Ctrl Z. Aqui ele mostra exemplos que eu expliquei para vocês. Ok, pessoal, então vamos fazer uma síntese da aula. Nós chegamos ao final da aula 4, onde trabalhamos com o Fireworks. Nós vimos diversas ferramentas que o Fireworks eles nos fornece, sendo elas características de desenvolvimento de objetos vetoriais, e esses objetos eles têm a possibilidade, através do Fireworks, de serem exportados para GIF, para JPEG, para PNG. O importante também é que a gente pode fazer sites, construir, né, telas iniciais de sites, para que essas telas elas tenham uma configuração de cores e de navegabilidade bons, né, e de fácil entendimento para o usuário. Eles podem ser exportados em formato HTML. A gente viu também diversas ferramentas no sentido de estar vetorizando imagens bitmap. Essas imagens, sendo elas escaneadas ou não, elas podem então estar sendo vetorizadas, como a gente fez através do cabelo, né, daquele objeto, daquele boneco, nós vetorizamos. Então, o objetivo dessa aula foi alcançado no sentido de vocês verificarem todas as ferramentas necessárias para nós chegarmos à aula 5 e construirmos agora um projeto prático, um projeto das ferramentas que nós utilizamos, ok? Agora vamos então, para a gente finalizar no Web Ensino, vamos abrir o Web Ensino. Ele vai nos mostrar um resumo do que a gente viu. Vamos na disciplina de comunicação visual para a web. No conteúdo da aula, nós iremos conseguir visualizar o que a gente viu agora na aula 4. Vejam, ela é uma aula bastante grande.
Nós trabalhamos então com os diversos formatos, GIF, JPEG, o próprio PNG, como nós salvamos arquivos do Fireworks, nós trabalhamos com o formato PNG. A questão de exportar com conteúdo transparente, né? Ou seja, formatos GIF, que nós conversamos bastante nesse sentido, né? De estar exportando arquivos transparentes, que o GIF então ele fornece essa possibilidade. Aqui ele vai estar mostrando a possibilidade de estar alterando um fundo. Ao invés de você não querer deixar transparente, você alterar uma cor de fundo, como a gente fez quando nós criamos o objeto no início da aula 4 e exportamos ele para GIF. As formas básicas que nós vimos da barra de ferramentas do Fireworks e a forma de estar trabalhando com os nós. Aqui tem mais uns exemplos que existe até um tipo de efeito 3D que vocês podem estar utilizando o material das aulas virtuais para poderem replicar. É uma forma com que um botão pode ser desenvolvido e ele dá a aparência de um 3D. Tá? Então vocês podem estar verificando essa forma de 3 dimensões. Desenvolvam ele no Fireworks. Aqui tem mais um exemplo, ó, tem os passos para vocês poderem estar desenvolvendo ele no Fireworks. Ele começa desde um documento inicial, colocando o tamanho para vocês poderem estar desenvolvendo. Está mostrando aqui algumas imagens JPEG, PNG. E está mostrando que vocês podem estar trabalhando com mais de uma imagem ao mesmo tempo. Percebam aqui que vocês têm um bom passo a passo para poderem estar fazendo. Mostra a respeito do uso das máscaras, para poder estar unindo, poder estar mesclando imagens. Olha que interessante. É uma forma muito fácil, muito simples de se trabalhar e que fica muito interessante para os websites. Está mostrando alguns filtros, uma forma de estar utilizando filtro no Fireworks, de trazer o conteúdo de uma imagem para um outro local. Tá aqui, ó, então um exercício bem simples para vocês poderem estar fazendo. Selecione a imagem, né, no caso aqui. Vai estar mostrando as configurações para vocês poderem fazer. Por isso é interessante que vocês vão até a aula virtual, lá no Web Ensino. Olha que interessante o que o Fireworks faz. Mostra as ferramentas de vetor, que nós vimos também. Mostra a utilização de cada uma delas.
e mais um exemplo prático para vocês poderem estar manipulando através das aulas virtuais. Passo a passo aqui para vocês fazerem. Bastante interessante. Aqui mostra a respeito de suavidade de curvas. Também mostra um passo a passo para poder fazer. Número 1, número 2. É interessante que vocês sigam esse passo a passo. As últimas ferramentas que eu mostrei para vocês de união, de interseção. As ferramentas que fazem também o corte. Mais ferramentas de vetor. Próximo slide que fala sobre cantos arredondados. Então vocês podem estar abrindo, quem sabe até essa imagem, é só salvar em alguma pasta, depois estar importando ela para o próprio Fireworks. Aqui tem o passo a passo para vocês poderem estar trabalhando também com ela. Existem vários passos. E aí no final vai ter um exercício para vocês complementarem aqui. E dessa forma a gente chega ao final da aula 4, ok? Obrigado pela participação.